Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar então um pouquinho sobre o caso clínico da última semana, tá? Então, relembrando, uma cadela fêmea de 6 anos de idade com 22 quilos sem raça definida. O histórico dela é o seguinte: fazia 4 dias que ela tinha iniciado um quadro de vômitos profusos, incoercíveis, hiporexia e apatia. Então, sinais bem inespecíficos até então. Tá? Não havia notado diarreia e não sabia nada sobre urina, né? Tinham outros animais na casa, então ela tinha dificuldade de ver esse tipo de coisa em cada animal. E uma informação muito importante: 4 contactantes desenvolveram hiporexia e vômitos, então 4 animais que vivem junto com ela também desenvolveram sintomas semelhantes. 2 deles melhoraram, mas 2 também estavam bem doentes e vieram junto à consulta. Pessoal, acho que essa é a primeira informação muito relevante. Quando a gente atende em um grupo de cães um certo número de animais que tiveram os mesmos sintomas, todos ou pelo menos uma parte desse grupo, que estão desenvolvendo sintomas, sinais semelhantes, a gente tem que pensar em duas coisas fundamentalmente: doença infecciosa e principalmente intoxicações. Tá? Então, esse é um pensamento de rebanho, né? Podemos dizer assim. Sempre que existe um grupo com sintomas semelhantes, pensa sempre em infecção ou intoxicação. Tá? No exame físico, então, da paciente, ela apresentava mucosas ictéricas, a gente vai ver um pouquinho na figura daqui a pouco, mas sem palidez. Isso também já nos diz algo muito importante, vamos discutir daqui a pouquinho. Linfonodos normais, estava bastante desidratada, esperado, né, perdendo líquido, perdendo fluido pelo trato digestivo e não ingerindo. Nível de consciência diminuído, então bastante apática, bastante prostrada. Frequência cardíaca elevada, não gravemente, mas um pouco elevada, 145. Frequência respiratória 38, ali próximo do limite de normalidade, e a temperatura retal de 36,6, tendendo aí a um quadro de hipotermia. E durante a consulta eu notei que ela teve uma hemorragia pelo ânus, e isso era um péssimo sinal, e vamos descobrir por quê. Então está aqui a nossa paciente apresentando uma icterícia muito significativa, a gente vê aqui na esclera, mas quando a gente avalia a mucosa oral, a gente percebe que é uma icterícia sem palidez. E vocês já sabem os diagnósticos diferenciais da icterícia. A icterícia ela pode ser pré-hepática, hepática e pós-hepática. E quando nós estamos falando de uma icterícia pré-hepática, nós estamos falando de uma doença hemolítica, portanto de uma anemia grave, e este tipo de icterícia normalmente vem acompanhada de uma palidez significativa de mucosa. Professor, então nesse instante eu poderia dizer que provavelmente essa icterícia não é pré-hepática. Exato, essa icterícia provavelmente não é pré-hepática. Ou ela vai ser hepática ou ela vai ser pós-hepática, pelo menos é o que a clínica está nos indicando. E quando a gente vê um sangramento espontâneo pelo ânus, isso nos acende um sinal de alerta que pode estar acontecendo um distúrbio de coagulação, e nós bem sabemos que quem é responsável aí pela produção de fatores de coagulação é o fígado. Então, icterícia mais sangramento é, neste momento, fortemente suspeito em relação à origem hepática. Tudo bem, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nos exames dela, então. Apresentando hematócrito de 61%, normal é até 55%, então a gente nota que ela tem uma hemoconcentração. Isso se deve em função do processo de desidratação pelo qual ela está passando, então ocorre uma hemoconcentração, o hematócrito sobe, depois que a gente fizer a fluido e isso normalizar, o hematócrito tende a decrescer novamente. Leucócitos totais e contagem diferencial sem nada de importante e plaquetas também dentro da normalidade. Então o hemograma não foi muito esclarecedor em relação ao caso dela. Em relação aos exames bioquímicos, pessoal, a gente já vê informações muito mais relevantes, né? Primeiro, a gente percebe aqui que ela tem uma azotemia, um aumento de ureia e creatinina. A ureia está em 298 e a creatinina está em 3,2. Vocês bem sabem que a azotemia pode ser de origem pré-renal, renal e pós-renal. Quando eu estou falando de uma azotemia pré-renal, estou falando de um processo de perfusão renal inapropriada, né? Então, isso se deve normalmente a quadros de desidratação, de hipovolemia, de hipotensão ou mais de uma dessas alternativas ao mesmo tempo. A azotemia renal é ocasionada por uma insuficiência renal aguda ou crônica,
E a azotemia pós-renal normalmente se deve a processos de obstrução uretral ou ruptura de bexiga. A azotemia pós-renal não tem nada a ver com o caso dela, mas a azotemia dela pode ser pré-renal ou renal. Como que a gente pode fazer essa diferenciação? Uma dica importante é olhar a densidade urinária. Nas azotemias pré-renais, a tendência é que a densidade urinária esteja elevada, esteja hiperestenúrica, numa tentativa de reter água, de concentrar a urina para que não se perca mais fluido em um animal que já está desidratado, já está hipotenso, já está hipovolêmico. Tá joia, pessoal? Mas nem sempre dá para a gente ver com a densidade urinária, porque algumas situações não necessariamente ela vai estar hiperestenúrica, tá? E como que a gente pode fazer então? Hidratar o paciente e repetir este exame 24 a 48 horas depois. Então você corrige os fatores pré-renais, tá? E aí a tendência é que na azotemia pré-renal isto volte à normalidade. Então a ureia e creatinina retornam aos patamares de normalidade. Bacana? E no caso dela, professor, dá para saber por meio desse exame? Com esse exame a gente só tem as possibilidades, mas eu posso dizer aqui para vocês que posteriormente eu hidratei a paciente e que de fato a azotemia dela era de origem pré-renal, porque os valores de ureia e creatinina retornaram à faixa de normalidade. Bacana, pessoal? Então uma azotemia pré-renal. O que mais que tem no exame bioquímico? A gente nota uma LT muito elevada, o normal é no máximo aí 120, ela está com 1.280, indicando o quê? Uma lesão hepatocelular significativa. Tá? Então, essa é a informação que a gente depreende de uma LT elevada. Lesão hepatocelular significativa, embora não seja possível determinar a origem da lesão, a natureza da lesão. Ou seja, se ela é inflamatória, infecciosa, neoplásica, tóxica, metabólica, a gente só sabe que existe lesão hepatocelular. A fosfatase alcalina também elevada, 674, normal é no máximo 280. Alguns valores de referência ficam aí na faixa dos 150, mas enfim, sabemos que ela está aumentada, né? Por que ela está aumentada? Normalmente ela está aumentada em processos colestáticos ou quando há um excesso de cortisol. Quando a gente olha para esse caso, o animal ictérico com a LT aumentada, essa FA elevada provavelmente nos mostra um processo colestático significativo, tá? Proteínas totais dentro da normalidade, a albumina não está diminuída, então nenhuma informação muito relevante em relação às proteínas totais. Tá joia, pessoal? Então, eu perguntei para vocês, explique detalhadamente as alterações clínicas e laboratoriais observadas e determine os possíveis diagnósticos. Então, o que a gente pode perceber? A gente já chegou numa conclusão que é um paciente com icterícia provavelmente de origem hepática, podendo ser também pós-hepática, mas quando a gente olha os exames laboratoriais com essa LT, com essa elevação, o processo colestático e o sangramento que sugere distúrbio de coagulação, a gente infere aí que muito provavelmente essa icterícia de fato é de origem hepática. Então, uma das primeiras conclusões que a gente pode depreender desse caso, tá? A azotemia, então, ela é de origem pré-renal, porque eu falei para vocês que ao hidratar a paciente, os valores de ureia e creatinina retornaram aos patamares de normalidade. E aí eu pergunto, quais são os possíveis diagnósticos nesse caso, tá, pessoal? O que a gente pode dizer em relação às suspeitas diagnósticas? O que eu sei de imediato é que é provável que ela tenha, falando genericamente, uma hepatopatia aguda, uma lesão hepatocelular aguda que culminou então com os quadros de icterícia e aumento de ALT, possível sangramento. Mas percebam que é um animal que não está sozinho nessa sintomatologia. Tem outros animais na casa com sintomatologia semelhante. E os exames desses animais também deram alterações semelhantes. Lesão hepatocelular, hemoconcentração, tudo muito semelhante ao quadro que a gente pôde ver nessa primeira paciente. O que eu disse para vocês sugere distúrbio infeccioso ou tóxico. Levando em consideração agentes infecciosos que podem causar hepatopatia aguda e principalmente um quadro azotêmico, que até então a gente não sabia que era pré-renal, a gente tem que pensar evidentemente em leptospirose. Então, solicitar exames para diagnóstico de leptospirose
é, sem sombra de dúvida, interessante. Quais exames, professor? Você pode solicitar uma microscopia de campo escuro da urina, onde é possível ver o agente diretamente, mas é um exame que também tem muitos resultados falso negativos. Pode ser feito PCR de fluidos, principalmente da urina, e a sorologia ela é um exame que, do ponto de vista clínico, ela não é tão útil, porque ela tem que ser pareada, né? Então tem que ter um intervalo aí de 3 semanas entre a primeira e a segunda sorologia, mostrando o aumento do título. E a gente precisa tratar o animal imediatamente, porque senão ele morre. Mesmo tratando imediatamente, boa parte deles morre, tá? Mas é evidente que assim, uma sorologia negativa indica aí uma possibilidade razoável de o animal não ter leptospirose, embora não descarte esta possibilidade. Tá joia, pessoal? No caso dela, então, foi feito realmente microscopia, foi feito exame de PCR, se eu não me engano, na época, e o resultado para a leptospirose foi negativo, tá? O que nos levou aí principalmente à suspeita de enfermidade tóxica no caso dela. E perguntei para vocês também quais exames subsidiários adicionais podem ser interessantes. Além do exame de leptospirose que eu falei com vocês há pouco, o painel de coagulação é importante para confirmar que aquele sangramento visto pelo reto realmente representa um distúrbio de coagulação. Então foi solicitado o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativado e ele estava alto em todos os pacientes, inclusive nessa que a gente está discutindo agora. Então todo esse conjunto de informações sugerem genericamente que é um quadro de insuficiência hepática aguda. Alguma coisa agrediu esse fígado de forma aguda, intensa e culminou com sua insuficiência, ou seja, uma incapacidade de captar, conjugar e eliminar bilirrubina e uma incapacidade de produzir fatores de coagulação. É um quadro muito grave, tá? E que tem um risco de vida imediato bastante importante. Nesse momento, eu não sabia exatamente qual tinha sido a origem, mas a minha suspeita principal eram toxinas. De fato, infelizmente, essa paciente evoluiu de maneira desfavorável, ela acabou falecendo, mas os outros 2 pacientes sobreviveram. Então, de 5 cães que apresentaram os sintomas, ela faleceu e outros 4 se recuperaram. E depois a gente veio descobrir que, de fato, a lesão era tóxica, foi um provável não foi, né, de fato, uma intoxicação criminosa por um vizinho que estava insatisfeito aí com a atitude dos animais, mas é muito difícil do ponto de vista médico e criminal provar esse tipo de coisa, tá? Porque você tem que fazer exames toxicológicos, o animal precisa ir para necrópsia, solicitar um painel de toxinas, né, na avaliação, então nem sempre é tão simples assim. E para finalizar, eu perguntei a conduta terapêutica, né? De imediato, até mesmo antes do resultado dos exames, é evidente que a fluidoterapia agressiva era importante para corrigir aquela desidratação de 10% que a gente comentou anteriormente. E, uma vez feito o diagnóstico da insuficiência hepática aguda, o tratamento é fundamentalmente de suporte. Vocês viram comigo em aula que o fígado tem uma grande capacidade regenerativa. Então, a gente tem que procurar manter o paciente vivo para que o fígado consiga se recuperar. Mesmo com lesões extensas e importantes, o quadro agudo tem uma possibilidade de recuperação plena, completa, como vocês viram nos outros pacientes. Infelizmente, nela não foi o caso, tá? Então, transfusões de sangue, suporte nutricional, vitamina K para corrigir os distúrbios de coagulação, são todas condutas importantes para dar suporte de vida para esse paciente. Tá ok, pessoal? Então, finalizamos então o quadro com um diagnóstico genérico de insuficiência hepática aguda, provavelmente de origem tóxica. Um abraço então para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.